Olá, pessoal! Na aula 17 vamos falar sobre conto fantástico. Bom, você já conhece sobre conto, você sabe quais são as características dele, mas hoje a gente vai focar um pouco mais no conto fantástico, que vem desse mundo imaginário, né? Quantas vezes você já deve ter lido um conto fantástico? É muito legal, porque faz com que a nossa mente vá para um lugar que não existe, certo? Os contos fantásticos, né, podem ter elementos sobrenaturais, elementos surreais, mitológicos, né? Não tem uma explicação racional, real, né? São imaginações mesmo. O conto faz parte do mundo imaginário, como eu comentei com vocês, mas ela pode mobilizar o leitor a elevar o senso crítico de sua leitura por meio de questões sociais, culturais e políticas. Então, veja bem, mesmo que ele seja um conto fantástico, com ideias que são inventadas, fictícias, né, que vão para além da realidade, ainda assim, temáticas importantes podem ser trabalhadas ali, né? Temáticas relacionadas à família, à saúde, à educação, né? Ao amor. Então, o conto fantástico também traz mensagens muito interessantes. É uma narrativa curta, né? Marcada pelo absurdo, porque não tem essa semelhança com a realidade, apresenta seres e personagens que muitas vezes rompem o limite do real, apresenta elemento fantasioso mesclado com a realidade, produz um fator de incerteza e incompreensão em seus leitores, né? Então fica aquele mistério muito grande dentro da história. Possui elemento do texto narrativo, né? Então vai ter narrador, esse narrador, né, daquele mesmo jeito do conto, pode ser personagem, ele pode ser observador, ele pode ser onisciente, tá? Personagens, né, que geralmente são poucos, porque o conto é um texto curto. Nós temos ali também o espaço, né, real e imaginário, e o tempo cronológico ou psicológico, né, que é a sequência dos fatos. E aí, veja bem, o enredo lá tem, como qualquer conto, a introdução, a complicação, o clímax, que é a parte principal, né, que é aquele momento de tensão, e o desfecho, ok? Bom, eu quero que você pense aí em qual conto fantástico você se envolveu mais, assim, você se empolgou mais, você ficou imaginando, né? Porque quando a gente está fazendo a leitura, e aí essas questões fantásticas vão acontecendo, a gente vai imaginando aquilo ali. E aí, muitos deles, inclusive, acabam virando também, né, filmes. Será que quando virou um filme, você concordou, né, com o imaginário que você tinha na cabeça, ou foi muito diferente? Pensa aí e também compartilha com seus colegas, certo? Quero que você resolva aqui comigo agora as questões e a gente vai fazer a leitura desse texto da página 131, tá? É do Inácio de Loyola Brandão, ele se chama O Homem que Entrou pelo Cano, tá? Que tá lá na obra Cadeiras Proibidas, tá? Esse conto diz assim: O homem que entrou pelo cano. Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio, incomodava-o a estreiteza do tubo. Depois se acostumou. E com a água foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou outra um desvio. Era uma sessão que terminava em torneira. Vários dias foi rodando, até que tudo se tornou monótono. O cano por dentro não era interessante. No primeiro desvio, entrou. Vozes de mulher. Uma criança brincava. Então percebeu que as engrenagens giravam e caiu numa pia. À sua volta era um branco imenso, uma água límpida, e a cara da menina aparecia redonda e grande, a olhá-lo interessada. Ela gritou: Mamãe, tem um homem dentro da pia. Não obteve resposta. Esperou, tudo quieto. A menina se cansou. Abriu o tampão e ele desceu pelo esgoto. Esse é um conto extremamente fantástico, né? Veja bem, ele abriu a torneira e entrou pelo cano. Imagina só, o homem entrou pelo cano, né? E ele se incomodou com a estreiteza, depois se acostumou, aí a água foi levando ele, andou quilômetros, ouvia barulhos familiares, né? Uns desvios apareciam ali. Ele foi rodando vários dias. Olha como isso é irreal, né, pessoal? Como é que uma pessoa fica vários dias rodando dentro de uma torneira, né? Sem se alimentar, né? Como é que respira direito?
Aí começou a ficar monótono, o cano por dentro não era interessante, aí ele escutou voz de mulher, uma criança brincava, então percebeu que as engrenagens giravam e ele caiu numa pia. A menina viu ele na pia, gritou para a mãe, né? Então, esse é um conto fantástico, apesar de ser um conto bem mais curto do que os contos mais comuns, né? Também tem ali todo um enredo, né? Então, tem uma história, tem personagem, tem um espaço, é um espaço diferente do que outros contos. Mas é um espaço, que é o caso ali a torneira, por exemplo, né? Que ele está na maior parte do tempo dentro da torneira. Então, vamos lá. Nós temos aqui a questão número 1. Ela diz assim: um texto narrativo se constrói por meio de alguns elementos básicos. Quem? Narrador, personagens, cenário, tempo e enredo. Ok. No texto, o homem que entrou pelo cano, quem narra a história é... Então, quem narra essa história? Veja bem, nós temos ali o homem que entrou pelo cano. Não é ele, porque a gente não tem a primeira pessoa aqui, tá? Ele falando assim, eu entrei pelo cano. Não, nós temos abriu a torneira, né? Foi seguindo, é alguém contando o que ele estava fazendo. Uma criança também não. Aparece uma criança na história, mas não é ela que está contando. Uma terceira pessoa, uma voz que conta a história? Sim, letra C. A mãe da criança não, porque ela aparece só no final ali, certo? Então, pessoal, vamos agora para a questão 2. O intervalo de tempo em que a história se passa representa, letra A, vários dias? Se a gente ler o texto ali, ó, no segundo parágrafo. Vários dias foi rodando, que é quando ele foi descendo na torneira. Então pode ser, mas eu preciso olhar as outras alternativas. Letra B, alguns anos? Não, ele não fala de alguns anos. Algumas horas também não. E um tempo indeterminado também não, porque tá claramente aqui, ó, vários dias, né? Então o intervalo de tempo em que a história se passa representa letra A, vários dias. Muito bem, se você marcou essa, ok? Agora, nós vamos para a questão número 4. Questão 4, pessoal. O texto apresenta situações incomuns, como é o caso do gênero, né? O conto fantástico. Uma situação atípica é o homem entrar pelo cano e a outra é a mãe da menina não acreditar na história dela? Não, isso não é atípico, né? Porque uma pessoa não acreditar na outra é comum. O homem demonstrar pouco interesse em sair do cano? Olha, a gente não tem essa informação no texto de que ele demonstra pouco interesse de sair de lá. Ele vai passando dias lá, né? Mas não é falado isso. As engrenagens da tubulação não funcionarem, tá? As engrenagens da tubulação não funcionarem é uma coisa que pode acontecer, sim, no dia a dia. Agora, a letra D. A menina agir como se fosse normal o homem na pia? Isso sim, com certeza, é uma situação atípica. Ok, pessoal? Então, eu quero que vocês continuem fazendo todas as questões que faltam aqui e nós nos vemos na próxima lição. Até lá!